vamos continuar nosso estudo em Apocalipse. Estamos em Apocalipse capítulo 3. Vamos estudar a sexta igreja, a penúltima igreja das igrejas que Jesus escreveu, a igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma palavra dupla, né? Filo amor, e Delfos, Adelfo, irmão. Então é o amor de irmãos, amor fraternal. É o nome da cidade, nome bonito, né? Filadélfia. Essa carta, essa igreja tem causado muita discussão entre os teólogos, porque vai falar de um período chamado tribulação, e algumas pessoas têm várias pessoas têm pensamentos diferentes, tem pelo menos 3 pensamentos sobre esse período aqui da tribulação. Então vamos estudar a partir do versículo 7, Apocalipse 3, 7, alguém pode ler o 7? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como sempre, né, o Senhor Jesus se apresenta para a igreja da mesma maneira que ele se apresentou para João no capítulo 1. E aqui ele fala que ele é aquele que tem a chave de Davi. Por que a chave de Davi? Não é interessante isso? Porque Davi nos fala do reino. Então ele tem a chave do reino. Davi é o rei segundo o coração de Deus. E ele tem a chave do reino para abrir o reino dele, para fechar o reino dele, começar e terminar. E alguns têm usado esta carta para falar que foi um período da igreja no ano 1800 mais ou menos, né? Aquele século 1800, onde houve uma verdadeira explosão missionária no mundo. Os morávios, os escoceses, irlandeses, então esses países, né? Os morávios eram da República Tcheca, então que antigamente era Boêmia, né? Aí virou Tchecoslováquia e hoje é República Tcheca. Então esses países, esses lugares, eles mandaram missionários para o mundo inteiro. E nós louvamos a Deus por isso, porque por causa deles o Evangelho chegou no Brasil. Chegou primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil. Nós louvamos a Deus por isso. E eles querem associar essa igreja de Filadélfia com esse período de 1800. É claro que essa carta foi escrita, todas elas, no mesmo período, no primeiro século. Mas alguns gostam de dizer que cada uma dessas igrejas representaria uma igreja no futuro. O Senhor Jesus fala dessa igreja, das obras dessa igreja, como já falou de outras também. Versículo 8. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Então, a maneira que Jesus se apresentou para essa igreja foi uma maneira muito apropriada, né? Porque ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E aí quando ele fala da igreja, conheço as tuas obras, e eu coloquei diante de você uma porta aberta, porque é ele que abre as portas. Qual é essa porta aberta da Filadélfia? Nós não sabemos dizer, mas nós sabemos dizer de nós. Nós sabemos, por exemplo, o pastor João Melo está aqui. Ele tem uma porta aberta, escancarada lá em Mata Medonha. Ele tem feito esse trabalho, temos orado por eles, e dias atrás ele relatou que várias pessoas se converteram, foram batizadas. Então nós conhecemos portas abertas
de todos os missionários, algum exemplo ali, naquele quadro, de missionários que estão em algum lugar e Deus está sempre abrindo as portas para a comunicação do Evangelho. A igreja de Filadélfia também tinha essa porta aberta. E é Deus quem abriu e ninguém fecha. Eu me lembro quando a Missão Novas Tribos, que trabalhava com o povo Zoé, eles tinham feito contato, nem sabiam o que era aquele nome, como eles usavam um canudo aqui de madeira, né? E aquilo na língua deles era Poturu, eles começaram a chamar a tribo de Poturu. Depois eles descobriram que esse não era o nome da tribo, era o nome do pauzinho. O nome da tribo era Zoé. E aquela porta se fechou de uma tal maneira que ninguém conseguia abrir. Eles iam no Ministério da Justiça, eles faziam petições e tudo mais. Os próprios índios fizeram, quando os índios começaram a sair da aldeia por causa de hospital e tudo mais. Eles pediam, mas nada, nunca se abriu. Como até hoje nunca se abriu aquele lugar. Mas os índios Wai-Wai, esses índios se converteram há muito tempo e eles tiveram um grande desejo de conhecer esses índios, porque eles ouviram falar, ouviram os missionários falando a língua, e aí eles falaram assim: essa é a nossa língua, totalmente, bem distante uma tribo da outra, eles nunca se conheceram. Falou, mas essa aqui é a nossa língua, um pouquinho de diferença, né? Mas é a nossa língua. E aqueles índios convertidos começaram a orar para alcançar aqueles índios. Eles falaram: quero ver a FUNAI proibir a gente de entrar lá, nós somos índios, né? E foi o que aconteceu, que está acontecendo nesse momento. Os índios Wai-Wai, eles estão entrando ali, encontrando com eles no mato e falando do amor de Deus para eles. Que maravilha, né? A porta fechada, nunca ninguém conseguia abrir, e Deus abrindo essas portas através dos próprios indígenas. Só um exemplo, né? Quantos outros exemplos? Um dos primeiros missionários da Escócia foi um rapaz que foi sequestrado. Ele foi raptado para trabalhar nas Ilhas Hébridas como escravo, cortando cana. E aquele jovem foi levado para lá, e o governo da Escócia fez um documento, uma petição para tirar aquele jovem de lá. E aí, nas Ilhas Hébridas, aqueles senhores dos escravos libertou. E ele foi de navio e voltou para a Escócia. Chegando na Escócia, ele começou a se sentir muito mal, porque ele tinha se convertido, né? E ao se converter, ele viu a situação daqueles escravos. E sabe o que ele fez, né? O Patrick, que é conhecido como São Patrick, ele voltou e colocou-se como escravo voluntário. Eu vou servir aqui minha vida toda como escravo, para poder evangelizar para as outras pessoas. Então, uma porta aberta entre os escravos por alguém que se colocou como escravo. Então, a igreja de Filadélfia é uma grande inspiração para todos esses missionários. É Deus quem abre a porta e ninguém pode fechar. Essa igreja é uma igreja de pouca força. Nós já vimos uma igreja aqui que era pobre também, a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas Jesus fala: mas tu és rico. É pobre, mas é rico. E aqui a igreja de Filadélfia é uma igreja de pouca força. Podemos dizer que é uma igreja fraca, né? Tem pouca força, é fraca. Mas, entretanto, mesmo com essa pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, em outras palavras, ele está dizendo: você é muito forte. E por quê? Vocês estão tentando guardar a palavra de Deus. Não precisa força?
vocês estão testemunhando de Jesus Cristo, não negando o nome de Jesus Cristo. Não precisa ser fortes para isso? Então essa é uma igreja de pouca força, talvez materialmente, talvez em recursos humanos, eu não sei qual seria essa pouca força dessa igreja. No entanto, ela mostra muita força ao testemunhar de Jesus e ao guardar a palavra de Deus. Versículo 9. Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Então aqui o Senhor Jesus já está dando uma dica para nós do que estava acontecendo lá. Algumas pessoas que se declaravam judeus, mas eles não eram, eles estavam mentindo, porque um judeu verdadeiro é aquele que ama as promessas de Deus, as promessas feitas a Abraão, e eles não viviam dessa maneira, e certamente eles perseguiam a igreja de Filadélfia, e o Senhor Jesus está dizendo que Ele fará essas pessoas se dobrarem diante de vocês, ou seja, eles vão se humilhar diante de vocês, e eles vão conhecer que eu amei vocês. Então esse é o nosso Deus, que Ele cuida de nós de uma tal maneira que nós poderíamos dizer assim, é loucura mexer conosco, porque alguém que mexe com o servo de Deus vai ter que se prostrar. E é claro, a gente não está pregando aquela mensagem libertadora de prosperidade, nada disso, é só uma realidade de que mais cedo ou mais tarde as pessoas que perseguiram, maltrataram os crentes em Cristo Jesus, os servos de Deus, elas vão ter que se prostrar, elas vão ter que se arrepender disso. Então não fiquem impressionados com as perseguições, quando tiverem algum tipo de perseguição, porque o Senhor está vendo tudo o que se passa com seus servos. Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Dizem que esse é um dos versículos mais importantes de Apocalipse, porque esse é o versículo que prova para nós que o mundo inteiro vai passar por uma tribulação, por uma provação. O mundo inteiro de uma vez passando por tribulação, talvez alguém pensaria, o que é uma guerra mundial? O mundo já passou por 2 guerras mundiais, talvez vai passar por uma terceira, não sabemos. Mas esta provação, tribulação que o mundo vai passar é relatada em Apocalipse a partir do capítulo 6. Então ele está falando desse período. E essa igreja, por ter guardado a palavra da perseverança, não vai passar por esse período. Bom, eu diria para os irmãos aquilo que é bem óbvio, né? Essa igreja não vai passar mesmo, porque esse período ainda não chegou e essa igreja já não existe mais. Esses crentes já estão com o Senhor. Mas passando isso para todos nós, porque todas essas cartas às igrejas têm que ter a aplicação para a nossa igreja, para nós também, para cada crente. Nós precisamos perseverar no Senhor, nós precisamos crer no Senhor, e nós já cremos no Senhor, e nós temos uma promessa de que o Senhor vai nos guardar da hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro. Esse período da provação, que é chamado de tribulação, é um período de 7 anos. E a discussão entre os comentaristas a igreja vai passar por esse período ou não? Então alguns falam, a igreja não vai passar, porque o Senhor vai arrebatar a igreja antes desse período. Então eu creio assim, né?
Mas alguns acham que a igreja vai passar por esse período, porque passar por esse período iria purificar a igreja. É verdade que a igreja precisa de uma purificação, mas qual igreja que precisa de purificação? A igreja universal não é aquela, tá? A igreja universal, que também é chamada de igreja invisível, essa igreja não precisa de purificação nenhuma. Nenhuma. Essa igreja, ela é a virgem pura que vai se casar com Jesus Cristo. Não tem pecado nenhum nessa igreja. Não tem problema nenhum nessa igreja. Sabe por quê? Porque é uma igreja que só Jesus Cristo sabe qual é. Não é uma igreja local. É o conjunto de todos os crentes. Você pode fazer parte desta igreja, mas você faz parte de uma igreja muito mais importante, que é a igreja universal, é uma igreja invisível, é a igreja triunfante, é a igreja pura. Essa é a igreja composta de todos os crentes, de todos os lugares da terra e de todas as épocas. Essa igreja que vai se casar com Jesus Cristo, vai se encontrar com o Senhor. Agora, as igrejas locais precisam de purificação. Tem muita sujeira em muitas igrejas locais. Tem muito pecado nas igrejas locais. Tem muita heresia nas igrejas locais. Então, as igrejas locais precisam de uma purificação. E talvez se passasse por esse período, ia purificar, porque aqueles que são só crentes nominais já iam se desviar e aceitar a marca da besta. E aqueles que perseverariam, essas pessoas iam ficar firmes e provavelmente iam ser mortas para manter a fé. Então eu não acredito nisso, mas eu só estou dizendo que tem pessoas que acreditam que a igreja passa pela tribulação. Alguns que falam que a igreja passa pela tribulação, eles usam o exemplo de Daniel na cova dos leões, ou os amigos de Daniel na fornalha. Deus guardou a vida deles na provação. Só que quando nós olhamos o texto, e agora já estou adiantando para vocês, né? Eu estudei isso, vocês podem também estudar, o texto grego, ele fala exatamente do jeito que está traduzido aqui. Ele não fala assim, eu te guardarei na hora da provação, porque na quer dizer em mais a, ou seja, dentro. Daniel foi guardado da cova dos leões ou na cova dos leões? Na cova dos leões. Os amigos de Daniel foram guardados da fornalha ou na fornalha? Na fornalha. Então eles usam esse exemplo para dizer que Deus vai guardar a igreja na tribulação. E eu acredito totalmente que se a igreja passasse pela tribulação, o Senhor Jesus iria mesmo guardar a igreja na tribulação. Porque afinal de contas nós estamos no mundo e Deus está nos guardando, não está? Ele faria a mesma coisa na tribulação, não teria dificuldade nenhuma. Porém o texto está dizendo que eu guardarei da hora. Ou seja, guardar da hora da provação quer dizer que você nem vai entrar nesse período, porque eu vou te guardar de entrar nesse período. Esse período de tribulação vai vir sobre o mundo inteiro, e todo mundo que estiver na terra, naquele momento, vai passar por essa tribulação. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aparece pelo menos 3 vezes em Apocalipse, venho sem demora. Em breve essas coisas vão acontecer. Então a urgência de Jesus Cristo talvez não esteja nas nossas mentes.
Ele está falando que ele vem logo e a gente está dizendo que está demorando. Se ele falou que vem logo, vamos ficar com isso, porque o logo seu provavelmente é diferente do logo de Deus. Quando a gente fala em breve, a gente já está pensando vai acontecer agora. E Deus, para Deus não tem isso, porque a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro capítulo 3 que 1000 anos para Deus é como 1000 dias ou 1000 anos? Vamos lá, 2 Pedro 3. Ou 1000 horas. Salmo 90 também ajuda. Salmo 90, pode ler, por favor? 2000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Isso. Eu acho que foi daí que Pedro tirou. 2 Pedro 3,8, alguém pode ler? Meus queridos amigos, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso. Daí ele fala, não retarde o Senhor a sua promessa. Então não vamos nos enganar. Se ele está falando que em breve, aquela igreja tinha que esperar. Era a ordem do Senhor, esperar que em breve o Senhor viria. Não veio na geração deles? Isso não muda em nada. Ele continua dizendo para a igreja existente em determinada época, eu venho sem demora. Agora, nós somos a igreja da vez. Nós, 2022. O que nós temos que crer? Que em breve ele voltará. As outras igrejas, elas vão ser responsabilizadas se elas andaram na confiança de que o Senhor viria em breve. Não importa quando ele venha, ele quer que você pense em breve, sem demora. Por isso surgiu uma frase, quem fez essa frase foi muito feliz. Eu não sei quem foi que fez essa frase, mas diz que nós temos que viver hoje como se Cristo voltar amanhã. Eles são 007, viu? Como se não houvesse amanhã. Rádio ligado o dia inteiro, causa isso. Eu vou ficar com o Joãozinho dessa vez, tá bom? Como que é, Joãozinho? Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Isso. É assim que nós temos que viver. Nós temos que viver como se Cristo voltasse amanhã, em breve. Então, não caia no mesmo erro que alguns estão caindo. Estão dizendo que ele está demorando. Não. A sua responsabilidade é viver como se ele voltasse em breve, agora. E depois, se a nossa geração passar, ele não voltar, não faz diferença nenhuma. Você vai ser julgado como você viveu. Você não levou a sério. Será que você vai ter a coragem de falar assim, mas veja que eu estava certo, o senhor não voltou ainda, né? Você vai ter coragem de falar isso para ele? Não, porque ele está falando que você tem uma responsabilidade. Viva hoje como se Cristo voltasse, em breve. Venho sem demora. Agora, qual a importância de você viver hoje como se Cristo voltasse amanhã? Qual a importância disso? Eu pergunto agora para os irmãos. Que diferença faz isso? Poderiam falar aí? A proximidade da volta, digamos assim, vivificaria a minha santidade. Certo. O que mais? Pensaram mais alguma coisa? Eu acreditaria que a gente faria mais um pouco mais em relação ao Evangelho, pregaria mais. Certo. Estava demoraria mais. A vinda de Cristo sempre provoca reações
firmes no crente. Eu saberia se eu vou ganhar a pedrinha branca ou se eu não vou. Está pensando na pedrinha Eu branca? juro que eu vou. Eu juro que eu falei, bom, tá, pelo menos isso aí já fico decidido. Oh, já é agora, né? Já vou ficar sabendo. Se eu sei que Cristo vai voltar, se eu creio que Cristo vai voltar em breve, eu vou consertar minha vida. Se tem alguma coisa errada, eu vou consertar. Eu vou amar as profecias do tipo a pedrinha branca. Oh, chegou a hora, vou conhecer. E muito importante, não sei se mais importante, mas muito importante, eu vou falar de Cristo para os meus familiares hoje mesmo. Eu vou atrás deles, falar: olha, Cristo vai voltar amanhã, você precisa resolver a sua questão com Cristo agora à noite. Nós íamos ter um senso de urgência. É assim. Tem as 10 virgens, uma questão cultural, que elas iam no casamento lá judaico, e elas carregavam a lanterninha delas, né? O candeeiro delas, e aquilo era alimentado com azeite. Eram 10. 5 delas estavam com azeite em dia. Por quê? O noivo pode chegar, eles podem falar: agora chegou o noivo, aí nós vamos, estamos preparados. Mas as outras falam: eles vêm com essas brincadeiras judaicas aí, vai demorar. Só que aí gritaram: noivo! Opa, vamos correr. Aí as que não tinham azeite, o que elas fizeram? Elas foram pedir para as outras: pode me dar? Elas falaram: de jeito nenhum, senão nós vamos ficar sem. Ficou sem o azeite. Elas não se preocuparam em abastecer o candeeiro delas com o azeite. É assim conosco também. E se Cristo realmente vem buscar a igreja e você está desapercebido? Você não vai perder a salvação, mas olha, vai dar aquele frio na barriga. Puxa vida, eu não estou preparado como deveria para encontrar com o meu Senhor. É assim. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor, com uma vida reta, uma vida santa para o Senhor. E a gente brinca com isso porque no fundo a gente não acredita que o Senhor vem sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Digamos que o Senhor quer ver aquela igreja com a coroa, e essa igreja não está esperando a vinda. E aí o Senhor vem e aquela igreja está sem a coroa, que era para prestigiar o rei. Então conserva o que tens, ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Alguns falam, isso tem base também em Pedro e em próprio Apocalipse: pessoas que sofrem, elas vão ganhar a coroa da vida. Então, quando ele fala conserva o que tens, ou seja, viva de uma maneira correta, para você não perder essa coroa, que é uma coroa reservada para os que perseveram no sofrimento. E você não quer perder isso, né? Então nós podemos falar, aplicar para nós mesmos: irmãos, vamos viver em santidade, vamos viver com esse senso de urgência, para a gente não perder galardão, ou como alguns preferem, não deixar de ganhar galardão. Talvez você tenha premiações para receber do Senhor, mas se você descuidar, você vai deixar de ganhar por negligência. Aí tem a premiação, versículo 12. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, para a igreja vencedora, e claro, para todos os crentes, mas alguns de modo especial, não sei explicar exatamente como, mas fazer dessa igreja ou desse crente uma coluna
no santuário de Deus. Ou seja, um lugar de destaque. Deus vai fazer isso. E também Deus vai gravar o nome dele nesse crente, né? Nessa igreja, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Jesus. Então nós vimos aí que nós ganharemos um nome que ninguém conhece, não é isso? É a tal da pedrinha branca, né, Patrícia? Pedrinha branca, sobre Mas esse essa... novo nome é meu ou é de Jesus? Então, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mas o nome é meu ou dele? Eu entendo que é o nome seu. Privilégio. Já estou feliz. No capítulo 2, né? Sim. No capítulo 2 seria o seu nome, só você que recebe. A sua senha, que você não passa para ninguém. Agora, Estou querendo como. Tá vendo? Isso aqui serve para o estudo de domingo. Vocês têm que se atualizar, porque olha a Teodora, ela falou aí alguma coisa que a gente não sabe, QR Code, né? É isso aí. Aquele que abre o celular e... muito bem. Agora, aqui já não é o nosso nome, é o nome gravado, é o nome de Jesus, o meu novo nome. Qual será o nome novo de Jesus? Nós não sabemos, porque ele não fala aqui, mas nós conhecemos Jesus por vários nomes. Vamos falar alguns nomes pelos quais nós conhecemos Jesus? Jeová, o que mais? Senhor. Deus conosco, qual é? Emanuel. E aí você tem os 7 eu sou, os 7 eu sou de João. Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira, o pão da vida, bom pastor, a porta, luz já foi? Luz do mundo, caminho, a verdade e a vida é um só, e a ressurreição e a vida. Os 7 eu sou. Então ele é conhecido por muitos nomes, né? Então vai gravar o novo nome dele. E o versículo 13 também é um padrão, termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem alguns esquemas escatológicos. Escatologia quer dizer a doutrina das últimas coisas. E é assim: alguns acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação de 7 anos que vai vir no mundo. Esses são chamados pré-tribulacionistas. Amém? Antes da tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai ser levada no meio da tribulação, porque a tribulação é dividida em 2 partes. 2 partes de 42 meses, ou 3 anos e meio. Então, a primeira parte, alguns gostam de falar que é tribulação. E a segunda parte, grande tribulação. Porque as coisas esquentam muito na segunda parte. Então, alguns acham que a igreja vai sair antes das coisas esquentarem muito. Então, são chamados os midi-tribulacionistas. Acreditam que a igreja é arrebatada no meio da tribulação. E alguns acreditam que a igreja passa por toda a tribulação, e aí no final da tribulação a igreja faz uma montanha-russa. Ela é arrebatada e logo em seguida já desce para o reino que vai ser estabelecido. Então esses são chamados os pós-tribulacionistas. E surgiu um novo grupo agora na escatologia. Os professores aí, saibam que tem agora uma nova escatologia, uma nova definição, que são os pré-ira. Eles acreditam que, terminando o 6º selo, que aparece em Apocalipse, no 6º selo a igreja é levada, então, chamado pré-ira. Quando as coisas vão esquentar também,
mas é um pouco depois da metade da tribulação. Tá bom, então é isso. Quando nós estivermos como igreja lá no céu, aí a gente vai discutir, a gente vai falar, eu não falei que ia ser antes da tribulação? Ou então passa a tribulação, vão falar para a gente, não falei que ia ser depois da tribulação? Aí não precisa nem esperar o arrebatamento, na tribulação já vai falar, estamos na tribulação, viu? Aí você vai falar, eu espero que pelo menos seja midi-tribulacionista, né? No meio da tribulação. A gente está brincando com essas coisas, mas cada um tem as suas convicções, né? E eu creio e tenho ensinado assim, que eu observo que os irmãos que estudam também pensam que é antes da tribulação. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pastor João, pode orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um tempo aqui com a igreja, que podemos cantar hinos ao Senhor, conversar com o Senhor em oração e também aprender da tua palavra. Obrigado por tua palavra ser tão rica e sempre nos ensina. Obrigado porque o teu Santo Espírito ele traz ao nosso coração essas lembranças de que, de acordo com a palavra do Senhor, Deus, nós seremos guardados por ti, estaremos para sempre com o Senhor. Continua abençoando cada irmão, cada um que veio nessa noite com o seu objetivo, o seu propósito de louvar e agradecer o teu nome. Que a tua bênção, Deus, continue sobre as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém.